tipo assim, virei espírita, quase um ano depois, eu encontrei uns obsessores na minha casa, os caras falaram, velho, o que você tá fazendo? Você tá ferrando com a gente, mano. Cadê os rolês? Cadê as mulheres? Você não vai desistir dessa vida chata sua, não? E esse cara fala, juro por Deus. O cara falou assim, eu levo no meu olho e falava assim, eu sei que você não é feliz. Eu sei, eu sou muito mais feliz do que o cara antes. Ele falou, não, sou. Ele falou, pensa bem, cara. A gente era parceiro, velho. Chega dessa vida chata, mano. É cozinha, é televisão. Que porcaria é essa, mano? Eu juro que o cara falou isso pra mim. Eu assim, cadê as mulheradas? Cadê as goró? Cadê os rolês muito loucos? Mas assim, é uma pessoa. Quando Sim, ele aparece pra mim. É uma pessoa normal. Sim, normal. Como se você estivesse me vendo aqui. Sim, é que a intensidade depende de mim. Se eu quiser ver melhor ele, eu começo a forçar. Mas eu falei, velho, sai fora, mano. Eu falei, não rola. E você controla o visual dele, por exemplo? Tipo, o cara vem com uma roupa X por causa das suas referências ou não? Não. Ele, se ele quiser, ele faz isso. Outro dia eu tava assistindo o Cavaleiro Zodíaco. Aí, tipo, tinha os Cavaleiros Negros, né? Que assistiam o Cavaleiro Negro. Aí eu fui pro meu quarto dormir, apareceu, tinha os obsessores tudo vestido de Cavaleiros Negros, velho. Tá ligado? Os caras são da zoeira, tá ligado? Os caras queriam me deixar com medo. Eu falei, cala a boca, vocês vão ficar com medo disso? Mano? Sai fora, velho. Se eu fosse o C, vocês tomavam um pau, né? Que sensacional, velho. Não, mas isso acontece, eles conseguem, só que eles gastam energia pra isso, né? Então, tipo, foi desnecessário, porque não adiantou nada. Tudo pela piada. Não, direto acontece isso. Outro dia desses, eu tava em casa, tava tudo apagado, aí eu entrei no banheiro e tinha um espírito de 2,5 metros, velho. Só que ele era muito feio. E ele era todo preto, com os olhos de LED, assim, de vermelho. Eu falei, eita, tá tecnologia, né? O espírito tinha até LED no bagulho. Só que, tipo, pretão. E aí ele fazia uma voz, eu falei assim, mano... Você não vai assustar ninguém desse jeito aí, não. Pode murchar aí, que isso daí não... Aí eles murcham, porque, tipo, ele faz isso de propósito, porque se ele me deixar com medo, ele consegue entrar na minha mente. Entendeu? E sugar tua energia. Sugar minha energia, exato. Então ele faz isso nessa perspectiva. Então o que eu fazia muito? Eu faço muito. Agora tá acabando porque acho que eles estão ficando espertos. Eu vejo que tem um espírito ali, eu fingo que eu tô com medo dele. Só pra zoar ele, entendeu? E aí ele fica rau. Eu falo, meu Deus, um fantasma. Eu falo, você tem que falar porque senão ele não tem. Eu falo, meu Deus, e agora? Tipo, aí ele fica rau. Aí eu falo, caraca, seu trouxa. Aí ele murcha, porque tipo assim, ele fica triste, tá ligado? Que maravilha. Aí ele aceita ajuda, pô. Tá bom, eu vou se eu quiser. Eu falei, cara, você acha que eu vou ter medo de você? Você é um fracote do caramba. Mas ele se alimenta do medo, então. Do medo, ou da raiva, ou da depressão. Então, de fato, o mal que ele pode causar é só dentro da sua mente. É, exato. Mas aí ele se alimenta, tipo, de bebida, de raiva, da depressão. Cada um tem a sua especialidade ali. Por isso que eu falo que os suicidas são os mais feios, são os piores. Mas, por exemplo, do dia desses, eu entrei no posto de gasolina, e aí eu vi que tinha um espírito me olhando. Fingi que não vi ele, tá ligado? Eu sou mais popular entre os espíritos, na verdade, do que entre os humanos, tô brincando. Tô zoando. Aí, lá no mundo espiritual eu sou celebridade, tá? Aqui não, mas lá... Seu YouTube é igual o Whindersson lá no mundo... eu sou o Whindersson do mundo espiritual. Zoeira. Mas aí eu entrei lá e vi o espírito ali, fingi que não vi ele. Aí eu virei pro meu mentor e falei, posso comer isso? Porque eles que falam que eu posso comer ou não. Porque sei lá, né? Porque se tem alguma coisa que tá zoada, vai zoar minha energia e eles não vão conseguir usar ela. Aí ele falou, pode comer isso. Eu falei, beleza. Só que eu pensei, eu não falei, né? Imagina o cara sozinho, né? Posso comer isso, mentor? lá na MPM, né? Posso comer essa coxinha, mentor? Aí o cara fala, eita, né? O vendedor falando, eu não comeria. O pessoal lá no fundo faz uns negócios esquisitos. Aí o cara fala, mano, que maluco louco, velho. Tô falando sozinho, velho. Apesar que aqui em São Paulo é bem capaz, né, de isso acontecer. E ninguém ligar. Isso que é mais impressionante. Acontece e ninguém liga ainda. Não é só acontecer loucura. Vai, você vai comer ou não vai, tá ligado? Tipo, o cara é louco e ninguém liga. Aí, beleza. Eu cheguei e falei assim... Aí eu fui saindo, eu vi que ele chegou perto de mim. Só que ele era muito feio. Porque ele tá deformado por causa dos anos e da maldade que ele ficou. Só que ele já chegou na humildade. Ele falou, dá pra você me ajudar? Eu falei, como é que você sabe que eu tô ouvindo você? Ele falou, porque eu vi, porque você tem uma luz e tal. Eu falei, dá. Eu falei, mas por que você tá aqui? Ele falou, porque eu moro aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aqui a galera vem beber, eu fico bebendo com os caras aqui. Então tem essas coisas. Eu falei, beleza. Aí eu levei ele. E tranquilo. Você levou ele aonde? Não, aí tem um lugar que eles, tipo, são tratados, tipo, que fala sobre isso no Vila Janela, no Nosso Lar. Eles são tratados espiritualmente para se realocar na sociedade espiritual, depois reencarnar. reencarnar. Você levou ele?
Ah, eu chamo os parça, né? Você chama a galera que conduz ele a um outro lugar. Os caras que trabalham comigo. Tem uma equipe de 400 espíritos que trabalham comigo no mundo espiritual. Então eles levam ele para esse hospital espiritual e daí para frente. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar um tempo lá em tratamento. Se ele não aguentar, ele vai fugir de novo. Ele vai fugir de lá, eles deixam ele fugir, certo. porque é livre-arbítrio. Uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai receber ajuda. É aí ele vai... uma clínica de reabilitação. Isso, é. Aí depois ele vai ser colocado numa cidade espiritual, vai ficar de boa, vai reencarnar. E se ele não for bom o suficiente, vai voltar a fazer a mesma porcaria do dia antes. E aí ele vai ter uma vida ruim e vai voltar para o umbral. Aí do umbral ele vai voltar para ser um obsessor. Ou, se ele já estiver no nível mais ou menos, ele vai começar a se recuperar. Entendeu? Varia. Mas todos nós praticamente passamos por esse processo. Entendeu? Isso é um pouco normal. Então, assim, se ele for um espírito ainda muito material, ele vai voltar nos vícios. Mas pelo menos ele avança nesse processo. Entendeu? Esse processo ele avança um pouco. Antes de você vai falar da cura? Não, eu ia falar de mais uma outra coisa. O que eu ia Então falar? vai lá, porque... Eu já não lembro agora, tá contando a história. Era uma pergunta que você fez. A gente tava falando de uma coisa antes, né? Ah, não, lembrei. Aí o cara tava lá. Aí, isso, por exemplo, quem me lembrou foi um espírito, entendeu? Ontem, por exemplo, lá no podcast do moleque, eu falei errado uma data, ele me corrigiu. Depois eu voltei atrás. Então eu posso ser burro que ele me ajuda. Não, mas e aí o que acontece? Aí o cara tá lá assistindo, começa a assistir. Aí ele começa a assistir meu canal e fala, putz, esse cara é meio narigudo, né? Mas parece que ele tá falando umas coisas legais, né? Aí ele começa a assistir e fala, caraca, isso aí, pô, até que tem sentido. Ele começa a assistir meus vídeos. Aí vamos imaginar uma conversa que com certeza já aconteceu várias vezes, entre os dois obsessores amiguinhos dele, né? Um vira pro outro e fala assim, cara, eu já ouvi falar desse negócio de espiritismo aí. Da última vez que eu vi isso, a gente perdeu efeito sobre os caras. Então é o seguinte, não vamos deixar ele assistir o espiritismo. Vamos fazer o cara ficar com sono, vamos fazer o nóia do amigo dele ligar pra ele, entendeu? Vamos fazer o cachorro latir, vamos fazer alguma coisa, alguma situação pra tentar tirar o cara dessa jogada. Se eles não conseguirem, porque os anjos da guarda do cara também estão trabalhando pra que ele saia disso, eles vão procurar quem? Eu, pra se vingar, porque eles são burros pra caramba, ficam se vingando, né? Eles têm essa mania, eles se acham uns vingadores, esses espíritos, né? Eles acham... Mas é verdade. Deboche dos caras, né? É verdade, mano. Você tá debochando dos caras, é mó perigoso pra nós aqui, entendeu? Pra você pode ser ok, entendeu? Mas pra gente, eu respeito, tá? Respeito você. Na moral, se o cara aparecer de cavaleiro do Zodíaco no meu quarto, irmão, eu faço xixi na calça aí na hora, bicho. Nem precisa ser o mais feio. Mano, aí, ó, eles usam umas capas pretas, não é zoeira isso. Pergunta pra quem vê espírito. E eles estão, tipo assim, esses caras se consideram os vingadores, né? Tipo, eles vêm se vingar de alguma coisa. Eles usam umas roupas pretas, umas coisas que tricô, tá? Pra mim tá uma fora de moda isso, né? São mó adolescentes esses ser caras. organizado, mandar um uniforme novo vingador e tal. Aí, eles ficam com raiva e vão atrás de onde? Atrás do Eduardo. Então, o que acontece? Tem milhares de espíritos que chegam todos os dias pra me fazer alguma coisa. Então, por isso que precisa ter uma segurança tão grande. Eu vejo direto ataques. Direto os caras tentam atacar. Direto. É como se fosse um antivírus que você tem ali. Que exatamente. Antes de chegar em você... E são espíritos que existem. Isso existe em vários lugares. No centro espírita, até nas igrejas, nos lugares de pessoas onde os inferiores não podem entrar. Então eles usam roupa de romano. Eles usam muito roupa de romano, de Império Romano. Porque assusta, né, os caras, né? Meio você vê um cara vestido de soldado romano com uma lança gigante. É pior que o Cavaleiro do Zodíaco, com certeza. Às vezes de cavaleiro também. Tipo assim. E você falou um negócio aqui que eu fiquei curioso também, que é o seguinte, você consegue, por exemplo, conversar com o meu anjo da guarda ou com o do Humberto? Consigo. Mas calma, isso aí é um negócio marcante. Isso aí é o para. Pô, já estamos em 73, pô. É que eu tenho uma pergunta pra fazer aqui. entendi. Porra, Você quer mano, os caras têm até computador, não tem nem relógio em casa, velho. É bom que eu tô aprendendo as coisas. Como é que funciona? Não, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, depois a gente fala das curas, eu guardo essa daqui pra depois. Bom, vamos fazer então, isso. Como seria isso aí, se você puder fazer? Eu não sei como é que é a parada, como funciona, assim. Mas você que manda. Até do estúdio também, né? Do local, aqui do ambiente. Pode ser no final? Pode, você que Então, Vamos fazer sabe. no final, vamos fazer comigo. Eu tô sentindo vai Eles ficar tão climão, fora. então. Porque os Vingadores estão chegando. Tá? Não, se tiver algum, você, por favor, expulse rapidamente. Não é? Fala pra ele dar um rolê. Tô aqui mais do que em casa. Não, tô zoando. Brincadeira. Não tem não, né? Não, Então não. tá. Então a gente faz no final, então. Vamos. Cara, não, vamos pra outro assunto. Porque você falou que é mais... Não, mas se você quiser eu falo. Não, Eu mas- gosto de falar desse assunto.
A gente pode ir para outros temas. Eu acho que a gente tem legal ali a coisa da origem da vida. O Vini vai fazer um corte estratégico aqui logo após as previsões, os conselhos. E aí a gente vai para outra pergunta aqui. Deixa eu ver coisa que a gente não tratou. Eu vi você falando já que tem mais espíritos ruins do que espíritos bons. Eu queria saber por que acontece e como é que é essa dinâmica de distribuição, da onde que vem cada tipo de espírito, o que são esses espíritos bons e ruins? Putz, pior que para explicar isso bem, eu teria que explicar também a última pergunta. Posso fazer uma mistura? Pode. Vai lá. Claro. Tá. Como você acha melhor? Como que funciona a evolução, né? Não me pergunte por quê, mas Deus resolveu criar um universo gigantesco, infinito, segundo o meu mentor, e o que a gente conhece pós-Big Bang, 15 bilhões de anos de distância, bilhões de anos-luz, né? É só um minúsculo grão de areia no meio do outro universo que é muito maior. Então, tipo, o universo não acaba. E como que funciona a evolução? Nós começamos de um átomo bem básico e simples. Na verdade, começamos antes. Mas não dá para explicar isso porque a ciência de agora não tem essa tecnologia. Mas nós iniciamos de um átomo. E aí, tanto que isso quem fala não sou eu, é Allan Kardec. Se você pegar o livro dos Espíritos, está escrito lá, do átomo ao anjo. A evolução é do átomo ao anjo. O anjo seria Jesus, né? E o átomo é algo muito pequeno, né? Então, assim, a gente vai passar pela fase do reino mineral. Então, nós vamos ser pedra, ou parte de uma pedra, um período, gases e tudo mais. E aí a gente vai, em um momento, ir mudando. Vai ser parte de um ferro, por exemplo. Claro que isso não na Terra, porque é um processo extremamente lento. Quando que um ferro vai se extinguir a ponto de continuar sua evolução? Só quando explodiu o planeta, daqui a bilhões de anos. Então é algo muito longínquo. E aí a gente vai para o reino mineral, depois do reino vegetal, a gente começa uma outra fase, como, por exemplo, uma célula de uma planta, né? Uma célula. Então imagina, né? Começa-se lá, depois ela se transforma, por exemplo, até num ser que comanda a planta, e depois passa para outro tipo de planta, outro tipo de árvore, e aí adentra no reino animal. Então vocês pensam, por cada célula do seu corpo, que tem trilhões de células aí, elas vão ser um humano mais cedo ou mais tarde. Então, do reino animal, passa por vários animais, desde mosquito. Na verdade, assim, se você parar para refletir, é o que tem lógica, porque o resto não tem lógica nenhuma, né? Tipo, Deus chegar e falar assim, vai, Adão e Eva, pá, pega um barro e faz, não tem a mínima lógica. Não tem lógica também, o ateísmo não tem lógica porque não tem como um cara ser ateu. A verdade é essa, porque ele vai ter que acreditar em alguma coisa, alguma origem. Mas isso eu vou falar depois, senão começa a bagunçar tudo. E aí, como continua essa história, e aí essa evolução, ela é muito devagar. Aí a gente vai ser animal, aí vai ser um Neandertal, vai ser um ser muito meio primitivo para nós. Aí vai se transformar no humano, depois de passar para o humano. Aí quando chega no humano tem o livre-arbítrio. Aí tem aí começa a evolução pelas nossas escolhas, entendeu? Por isso que tem gente que se ferra e reencarna num planeta zoado, num país zoado, num planeta zoado, tem outros que não. E depois você evolui. Então é um processo muito longínquo. Então, por exemplo, o planeta foi usado pelos dinossauros para a evolução deles. O planeta é muito mais dos dinossauros, o planeta Terra, né? Não aqui o planeta. Esse aqui Claro. é de vocês, claro. Tá ligado? Daqui a pouco entra um dinossauro, cara. Não, o planeta Terra foi usado. É que vocês têm que parar essa mania de abreviar planeta. Planeta, o cara pensa que é planeta, né? Claro. Até porque eles estão há mais tempo que a gente. Exatamente. Você acabou de nascer, que a gente tá no lugar da Terra, velho, não dá. E maior também. E também não tem a Lua, né? Exato. O planeta Confundiu. O planeta Terra, ele tem muito mais tempo de dinossauros, milhares de anos, do que o humano, que tá aqui há pouco tempo, né? Já zoou tudo, mas estava aqui há pouco tempo. Então, por exemplo, os dinossauros eram seres em evolução, em algum estágio da evolução deles, os seres primitivos. Eu perguntei pro meu mentor, os dinossauros estavam aí, né, 100 milhões de anos atrás. Perguntei para ele se eles estão mais evoluídos que nós hoje em dia. Ele falou que muito menos evoluídos. Ou seja, em 100 milhões de anos não foi o suficiente deles passarem de dinossauro para humanos. Eles estão em alguma fase evolutiva em algum lugar do universo aí, do planeta, sei lá, do planeta não, mas do universo, provavelmente. Então, assim, é uma questão muito complicada. E aí, qual que era a tua pergunta mesmo?
O que são os espíritos bons e ruins? Então. Por que eles existem? Então, o planeta Terra, ele está aqui agora, nesse momento, estão várias espécies evoluindo. Até tudo que está aqui, todos os átomos, todas as células e tal, inclusive os humanos. E aí existe a diferença evolutiva no mesmo lugar. Então, Deus faz o quê? Para ajudar os inferiores a evoluir, eles colocam inferiores e superiores, tudo meio junto, e um acaba puxando o outro, eles acabam aprendendo. Então, assim, esses que são os do mal, eles são espíritos que estão mais ou menos nesse ciclo, mas que ainda não se endireitaram na vida. Então, eles são espíritos que viveram aqui. Deus não criou um anjo pronto, e nem um demônio pronto. Não tem sentido, né? Seria injusto, né? O cara cria um anjo, cria um demônio, e a gente se ferra para evoluir. Então, não. Então, todo mundo tem que se ferrar, entre aspas. Todo mundo tem que passar pelos mesmos processos. Todo mundo tem as mesmas chances. Então, esses espíritos, eles estão mais ou menos numa fase anterior à nossa. Então, se você for olhar a vida de outra pessoa, e eu vejo muito isso, porque eu tenho acesso às minhas encarnações, tem essa. Eu conheço mais de 40 encarnações minhas. E muitas foram horríveis, velho. Só que isso não é uma exclusividade minha. Todo mundo praticamente está assim. Então, tipo, eu tive encarnação... que eu joguei umas bruxas para queimar na fogueira, tive encarnação que eu batia nos escravos, eu tive várias encarnações na guerra, que eu era tipo um soldado bem cruelzão e tal, só que eu me ferrava depois. Então, o que a gente vive hoje é um reflexo das nossas escolhas, do passado e dessa... Então, você hoje, todo mundo, né, é o reflexo... Você é herdeiro de si mesmo. Então, suas escolhas do passado determinaram o contexto da sua vida atual. E as coisas que acontecem aqui são também uma mistura dessas escolhas presentes e passadas. Então, esses caras, eles ainda estão errando. Eles depois vão ter que pagar por tudo isso que eles estão fazendo, esses do mal. Mas a Terra ainda é um planeta mais mal do que bom, entendeu? Então você encontra mais espíritos ruins, até porque os espíritos ruins não tem nada pra fazer, ficam enchendo o saco por aí, né? Porque, tipo, eles não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Eles morreram. Qual que é o ciclo normal de um cara mais ou menos? Vamos dizer, o cara lá é um alcoólatra, tal, que bate na mulher, um cara meio ruinzinho, tal, morreu. O que ele faz? Ele vai pro umbral. Seria o inferno. Dá uma fritadinha lá, sofre um tempo, tal, de repente ele, encontra a saída. Encontra a saída, ele vai por aqui, só que ele gosta de beber ainda. Então ele vai atazanar os caras que estão bebendo no bar. Ele vai lá sugar a energia deles, e ele fica por aí. Ele gosta de zombar das pessoas, ele gosta de atrapalhar os outros, ele tenta se envolver no sexo, na relação sexual das pessoas, ele fica atrapalhando os outros. Esse é o nível evolutivo dele. Até que vai chegar uma hora que ele vai ficar um pouco de saco cheio, vai receber ajuda, vai ser levado para esse hospital espiritual, vai ser tratado lá, vai para uma cidade tipo Nosso Lar, que é descrito no livro e no filme do André Luiz, e aí ele vai ter a possibilidade de reencarnar novamente. Aí, se ele já está melhor, ele pode até não decair, mas é provável, se ele ainda está nessa fase meio zoadinho assim, é provável que ele reencarne, já melhore um pouquinho de uma encarnação anterior, mas que ele não consiga ter muito sucesso na encarnação, porque ele ainda está meio rudimentar em relação aos outros. E aí ele vai lá, vai ter uma vida um pouco melhor, mas um pouco ruim ainda, vai voltar, até que vai chegar uma hora que ele vai melhorar a ponto de, por exemplo, não ter o vício no álcool, não ter os problemas que ele tinha antes. E aí ele não precisa, por exemplo, umbral. Aí ele vai evoluindo, até que ele chega a ser um espírito evoluído. É mais ou menos isso, né? O inferno, pro espiritismo, ele não existe, não tem lugar, ou tem lugar. O que é o inferno? Na verdade, o inferno eterno não existe. Até como seria justo, né? Deus vai dar. E as crianças que nascem morrem. E aqueles que não tiveram tempo. E os que morreram antes da gente. Então, vamos dizer assim, eu não quero falar mal de ninguém, mas as outras religiões, tipo, tem umas coisas que não tem nada sentido, né? Tipo, o inferno é eterno, tipo, Deus vai chegar e falar, Jesus, né? Vai chegar e falar, levanta os do bem, os do mal se ferraram. Então, tipo assim, não tem lógica isso aí. Da onde não vai nem caber tantas pessoas assim que morreram na Terra, e também não tem, tipo, quem morreu já mudou o corpo biológico já foi digerido pelos... Já virou outras coisas, outras moléculas e tal. Não tem lógica reconstruí-los, né? Então, como é que funciona isso para o espiritismo? Existem lugares chamados de umbral, que são mais ou menos estados de consciência. Não necessariamente são lugares físicos. E eles são, tipo, personalizados. Então, quando morre um espírito, uma pessoa normal,
sempre depois da morte vem o julgamento. É isso que fala na Bíblia. E tá certo. Então, quando o Eduardo morrer, vai vir o julgamento dele. Quando o Joãozinho morrer, vai vir o julgamento dele. Então, cada morte física, você tem o seu julgamento. E é um julgamento que não é feito de forma automática. Muitos espíritas ainda acreditam nisso, mas não tem o menor sentido, né? E, tipo assim, tem gente que fala, você está na energia boa, você vai perder energia boa. Você está no ruim, você vai perder. Não é assim que funciona. Porque se você fez coisas boas na vida inteira e você tem um acidente e morre com medo, você vai pro inferno, pro umbral, não tem lógica. Então, existe um espírito que julga as pessoas, baseado na vida das pessoas, só que não é um espírito imperfeito como humano, é um espírito ultra inteligente e que tem acesso a todos os seus pensamentos e intenções. Então ele vai julgar você dependendo da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua evolução e dos seus atos. E vai te mandar para o lugar que ele acha que você vai ficar melhor. Que ele acha não, que ele tem certeza, porque esses espíritos não erram. Então, ele vai, por exemplo, mandar o cara que morreu de cirrose para um lugar onde ele vai sofrer por causa disso. O cara que era muito violento, era maldoso, para um lugar que ele vai apanhar. Entendeu? Sempre compatível com os maiores danos que ele cometeu naquele lugar. Então, assim, não é algo muito... Por exemplo, vamos dar um exemplo do Lázaro, né? A gente fala do Lázaro. As pessoas perguntam, o Lázaro. O que acontece com um cara tipo ele? Porque, na minha concepção, ele não era maluco. Ele era maldoso mesmo. Pra mim, maluco, meu mentor falou isso, é nego que rasga dinheiro. A polícia vai bater ele bate na polícia. Aí você é maluco. Uhum. Agora, um cara que sai lá e faz as coisas que ele fez, pra mim é só um vagabundo mesmo, um lixo. Uhum. Aí, um cara desse, ele é maldoso. Ele vai morrer. Ele morreu, no caso. Ele sabia, ele não queria ser preso porque ele não queria ser preso. Preferia morrer do que ser preso, porque tá bem mais esperto do que maluco, né? Nesse sentido. Ele sabe que ser preso não ia ser bom pra ele. Aí, pra onde ele vai? Pra um lugar compatível com os danos que ele causou. No caso do Lázaro, eles colocam ele num pesadelo, que vai durar aí uns bons anos, e nesse pesadelo ele vê todas as coisas que ele fez, só que do ponto de vista da vítima. Então as mulheres que ele abusou sentiram medo, sentiram desespero. Ele vai sentir a mesma sensação que elas sentiram, do ponto de vista delas. E ele fica num looping de pesadelo que tipo, vai ficar 20 anos assistindo esses pesadelos. Isso é narrado em alguns livros, por exemplo, do André Luiz, do Chico Xavier e tudo mais. Então, esse looping de pesadelos é a penalidade para esse espírito. Quando ele acorda, ele já está meio desesperado, porque ele já viu tanto isso. Isso também aproveita para traumatizá-lo, entendeu? Para que ele não repita esse... tá. Tipo um ensinamento mesmo. Isso aí também, além de traumatizá-lo. Só que isso não é o suficiente. Ele vai reencarnar. E adivinha o que vai acontecer com ele? Ele vai ser abusado também. Porque ele não fez isso para as outras pessoas. Deus não é injusto. Deus não vai deixar que uma pessoa seja abusada sem ter um motivo. Uhum. Então ele vai reencarnar e ele vai ter que passar pelos mesmos problemas que ele fez os outros causarem. Então o umbral serve para dar aquela amolecida nele, para mostrar para ele que ele está errado, mas ele vai ter que passar por isso também, né? Porque toda vez que você infringe uma lei moral de Deus, você está plantando uma coisa ruim, você vai ter que ter essa colheita, inevitável, né? Tipo, aí um cara que nem Hitler, mas fala também de Stalin, porque o pessoal reclama que você só fala quando vai falar de alguém mal, fala de Hitler. Não sei se você simpatiza com ele, esse é o problema, mas tem o Stalin também, a gente sabe. Por que tem uns doidos que simpatizam com ele? Porque são caras que viveram nessa época, que foram simpatizantes dele. É verdade. Não, e até hoje, né? Até hoje. Então você não vê uns moleque de 20 anos, que os moleques amam o Hitler. Por que isso? Porque eles viveram naquela época. Então, naquela época, eles defendiam o Hitler e essas coisas. Eles estão com essa cabeça. Mas cuidado, que agora vocês vão se ferrar. Porque hoje em dia a sociedade mudou, né, velho? Naquela época até rolava, né? Mas assim, o que acontece com Hitler, Stalin? Stalin também foi terrível, as coisas horríveis. Vários caras foram, né? Sim. É que o Hitler teve destaque. Ele é mais pop, né? Mais tem pop. Tem a questão do visual. No caso do Hitler... no caso do Hitler, ele foi condenado a ficar 1000 anos numa prisão. E com certeza, isso que as pessoas não refletem, não deve ser só uma prisão que tem essas coisas. Ele deve tá se ferrando um monte por causa disso, né? E o Stalin, coisas semelhantes. Então, assim... Depois ele vai ter que reparar os danos que ele causou. Então, como ele ferrou com um monte de gente, ele provavelmente vai ter que ser um líder religioso aí que vai resgatar um monte de gente, entendeu? Porque, assim, aquela mulher que escravizou
e que ferrou com um monte de gente, hoje vira professor daqueles que... Entendeu? É mais ou menos isso. É meio assim... Tem uma balança... Exato. Compensatória. Isso. Tudo é compensado. Tudo... Exato. E não tem como estabelecer, tipo, o primeiro crime, porque eu fico pensando assim... Teve um primeiro cara que foi o primeiro abusador, entendeu? Então, mas a questão é que tipo assim, aí você fala assim, pô, mas se for assim não acaba? Não acaba. Só que pode até sair do nosso planeta o crime. Uma hora o planeta vai evoluir a ponto de não ter mais crime, mas isso vai continuar em outros planetas. Aquele mesmo crime, vamos dizer, o A abusou do B, o B abusou do C, o C abusou do D. Esse crime vai continuar. Ele vai existir sempre. Só que depois de um tempo, o A e o B e o C já passaram pelo erro que eles cometeram, já estão ok, entendeu? Você tá entendendo? Então, mas tipo assim, isso vai continuar e sempre vai ter, porque tem milhares de locais planetas infinitos, eles têm vida, então. É que eu acho que tem uma coisa que talvez pra gente que não seja espírita... Pode discordar, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que pra gente não é tão claro que pra você você passou por ela algumas vezes, que é essa parada dos planetas terem estágios. Sim. Que você falou que a Terra era um planeta de expiação, ainda, né? E vai ser um planeta de regeneração. Então, eu acho que ficaria mais claro pra galera que Tá bom que você decorou até os nomes, os caras até hoje estudam e não sabem. Até hoje os caras falam, a Terra é um planeta de não sei o que mesmo, o cara decorou, acho que você estudou antes. É uma boa memória. Boa memória. Seria legal se você falasse um pouco desses estágios da Terra e, inclusive, aí tem uma parada que eu não sei se eu tô falando certo, aí você me corrige, que tem uma parada da data limite, né? Sim. Que tem a ver com isso também. Sim, isso daí é uma coisa que dá pra fazer um corte bom, porque dá muito visita. Todo mundo quer saber. Mas é o seguinte, sobre a questão do estágio da Terra, existe basicamente 4 estágios. Allan Kardec classifica em 4. Só que assim, ele classifica isso só como uma variável, assim, só pra gente poder ter uma base. Não é que, tipo, a partir de hoje tá acontecendo isso, então agora já não se comete mais crime. Não é assim, né? Então, o primeiro estágio, só pra vocês entenderem, né? Hoje até minha assistente falou assim, mas do jeito que você fala, fica parecendo que os humanos são meio burros e tal, mas eu acho mesmo, tá ligado? Ela falou, você não deveria falar assim, porque fica parecendo que, né, que eu falei, mas eu acho mesmo, porque realmente a gente tá bem no primitivo ainda, né? Em relação aos extraterrestres, por exemplo, e os espíritos, nós somos muito primitivos ainda. Tanto que, se você pegar o nosso lar, que foi psicografado por Chico Xavier em 1940, sei lá, 42, sei lá qual foi, eles falam lá sobre tela LED, sobre celular. Tipo, é óbvio que ele não usa a palavra tela LED, TV LED, mas é claramente isso. E naquela época, os caras estavam nos Estados Unidos iniciando a fabricação de TV de tubo branco e preta, que era gigante a televisão. Então você vê que eles têm uma tecnologia muito à frente da nossa, há 70 anos atrás. Então, assim, isso o Chico Xavier, um cara que estudou até a 4ª série, morou numa cidadezinha pequena, não tinha internet, então você não tinha essas informações, ele ia tirar isso na cabeça dele. Então, assim, existem essas fases dos planetas. A fase primitiva, que foi mais ou menos até o ano 0, né? Que foi na época de Cristo, que durou até lá, era uma fase onde o mal dominava, assim, violentamente. Tanto que se você pegar, por exemplo, livros até psicografados do Chico Xavier, como 50 a 2000 anos, 50 anos depois, que relata histórias daquela época, você vê que, tipo, se hoje a galera acha que a gente vive no mal, não é nada perto do que antigamente, né? Então, assim, até aquele período que foram as encarnações, eu lembro de encarnações nessa época minha, era muito, muito ruim. Tipo, todo mundo se ferrava, nego morria de tudo quanto é coisa, a violência era muito mais explícita, muito mais normal de acontecer, e o mais forte poderia realmente... os caras nasciam com lepra, os caras tacavam o cara fora. Selvagem mesmo. Selvagem total, Até aquela época, tanto que o próprio Moisés, né, o Espiritismo fala isso no primeiro capítulo do Evangelho, que Moisés veio para trazer um pouco de justiça, embora o Moisés... era meio vacilão, né? Deu umas brechas e tal. Mas, tipo assim, ele veio pra trazer um pouco de justiça pras pessoas. Então, assim, antigamente o cara ia lá, roubava a cabra do B. O B ia lá e metia fogo na família inteira do A. Então, o Moisés implantou a vingança, não por uma coisa de Deus, mas, tipo assim, olho por olho, dente por dente, para que os caras fossem, pelo menos, compensados no mesmo nível. Não do jeito que os caras faziam. Então, era um povo muito primitivo. Aí, naquela época, a gente pode considerar a Terra como
mais primitiva do que hoje em dia. Depois a gente entrou na prova e expiação, que é onde a gente está hoje, de o ano 0 até hoje, que é onde as pessoas vão passando pelas o primeiro passo é técnica primitiva, que é o cara que chama. Depois prova e expiação, né, que é onde nós estamos hoje, é onde as pessoas passam, por exemplo, por dificuldades de vários tipos, que a prova seria, a expiação seria equivalente a um karma, né? Você fez um mal, você vai passar por um mal, né? Então, por isso que hoje, por exemplo, você vê um cara sendo assaltado e o cara é super bonzinho e o bandido sem explicação vai lá e mete bala no cara. Você fala, meu, que absurdo, o cara fica lá com problema por causa do tiro que ele tomou. Hoje ele é um cara bonzinho, mas no passado ele não foi. Ele cometeu vários erros, por isso ele teve essa expiação para passar. Esse karma, entendeu? E o bandido tá comprando o karma dele, que ele vai ter que pagar mais para frente. Só que hoje, o que acontece? Como as pessoas têm muitas dívidas, os espíritos vão postergando a vida dos bandidos. Tanto que você pode ver que o bandido toma 6 tiros e não morre. Pergunta para qualquer pessoa que trabalha no hospital. Se tomar 6 tiros e for bandido, não morre, e o cara tropeça, cai e morre. É desse jeito, velho. Os caras chegam lá, tipo assim, o bandido foi baleado, os caras já demoram pra socorrer, de propósito. Joga o cara de qualquer jeito. O médico já olha e vê que é bandido, já socorre de qualquer jeito. Mesmo assim, o cara não morre. Por quê? Porque eles precisam existir necessariamente para que as outras pessoas paguem seus débitos logo, para que a gente possa mudar mesmo de tipo de planeta. Então, no prova e expiação, você vai ter a expiação, que é o karma, e você vai ter a prova. A prova seria do sentido assim: bom, eu tenho dinheiro nessa encarnação, usei de forma muito errada. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso desenvolver mais a humildade. Então eu vou reencarnar sem dinheiro e um pouco sem muita inteligência para ter dificuldade de sair. Porque você pega um cara sem grana, numa favela, bem sem grana, mas um cara muito inteligente, ele acaba saindo, né? Você tira o cara, tira a oportunidade do cara e ainda tira a inteligência do cara. E o cara reencarna lá. Obrigatoriamente ele vai desenvolver humildade, porque ele vai passar vários perrengues na vida dele, né? Que ele não passaria caso ele tivesse outra situação, condição financeira. Então, isso é a prova, né? Mas o objetivo, o final, acontece a mesma coisa. Aí, passado um certo período, a gente começa a entrar em regeneração. E hoje, a gente já está entrando em regeneração, que vai durar até 2057. Em 2057, a gente vai estar realmente regenerado, tá? Então, assim, nesse período, depois que entra a regeneração, o mal realmente não existe mais. Existe, na verdade, mas bem mais controlado. Porque a própria tecnologia, que meu mentor falou para mim, logo em breve, vai existir uma tecnologia tão forte que o cara não vai conseguir mais fazer crimes. Porque a gente vai ser, tipo assim, acompanhado e monitorado o tempo inteiro. Entendeu? Então, tipo assim, se o cara rouba aqui, logo a tecnologia vai saber quem é o cara vai preso na hora e... Então, vai ter um momento que tudo vai ser monitorado, que realmente não vai mais haver necessidade de polícia, mas calma, vai demorar, o pessoal pode continuar estudando pro seu concurso, porque, né? Depois você entrou, não vão poder tirar você, mas, tá ligado?